Já há alguns meses que a gente vem acompanhando o noticiário e percebendo que há alguma situação de instabilidade e irregularidades de pagamentos lá em Taquaritinga por parte da prefeitura. O prefeito tem lá os seus argumentos, ao dizer quais seriam as razões, mas os setores prejudicados também, por outro lado, faz barulho de outro lado, por, evidentemente, querer os seus direitos também de trabalhadores do serviço público no município de Taquaritinga. E agora, ontem, inclusive, médicos anunciando aí o movimento deles de paralisação de atividade, inclusive, lá nos atendimentos na rede municipal de saúde e mais passeatas, coisas assim anunciadas ontem por médicos lá, dizendo representar os demais da categoria e tudo. Não sei se todos estão tão engajados assim nesse movimento, né? Mas, de qualquer maneira, essas manifestações de alguns médicos aí realmente colocaram a população em insegurança, né? Porque se isso de fato acontecer, de parar mesmo, como está sendo anunciado aí o setor de saúde, aí, se não as emergências, porque isso não pode parar. As emergências são tão importantes que estão garantidas em lei. A própria lei de greve, por outro lado, determina que serviços essenciais não podem aderir. Mas no setor público, por exemplo, quando se fala em saúde, se está falando de um monte de atendimentos que não são necessariamente emergenciais, mas que são fundamentais, né, para a população. E eles anunciam a paralisação, inclusive, disso e tal. Vamos ver se tudo isso é verdade e o que está acontecendo, afinal de contas. Qual é o tempo de atraso que já tem, quais são as razões e tudo mais, com a Angélica Tiossi. Ela é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais lá de Taquaritinga. Angélica, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes. A coisa aqui está muito complicada, né? Já vem alguns meses, mais ou menos uns 10 meses, que vem atrasando o pagamento do servidor. Tanto o pagamento como o auxílio assistencial, o auxílio alimentação, né? E aí deu um basta, né? Você vê, hoje já é dia 14 e a gente não conseguiu, o pessoal da ativa não conseguiu receber ainda o seu salário. Alguns professores receberam ontem, alguns. E fizemos uma assembleia na segunda-feira, na terça-feira, e saiu da assembleia uma paralisação, né? Que era coisa que eu não gostaria que acontecesse, que envolve toda Taquaritinga, todos os nossos munícipes, escolas, creches, né? Então começou como diz, a funilar os problemas aqui. E aí nós nessa assembleia nós vamos fazer uma passeata no sábado, vamos sair de frente do sindicato, que é a Rua Marechal Deodoro, de frente à maçonaria, vamos subir, vamos descer a Rua Prudente de Moraes e conscientizando os nossos comerciantes da situação. Porque hoje nós temos pessoas com problema no pagamento de aluguel, pagam um juros exorbitante, água, luz, né, tudo que tem dentro de casa, comida, e está assim, afunilando. Essa situação está gravíssima. E eu não vejo uma luz no fundo do túnel. E aí nós vamos fazer essa paralisação, essa passeata no sábado, e na segunda-feira, de acordo com os trâmites jurídicos, né, porque você tem que seguir todo um trâmite jurídico, você tem que notificar ele sobre essa paralisação. E ontem ele já foi notificado e nós damos 72 horas para ele nos chamar para conversar. E na segunda-feira, independente, hoje o funcionário público não quer saber, independente se saiu o seu salário, até na segunda-feira, mas nós estamos na rua. Nós vamos para frente da prefeitura reivindicar o direito dos nossos servidores. Até ontem, pelo menos até hoje, eu aqui ouvi uma manifestação de médicos dizendo que iam paralisar e tudo mais. Fiquei inicialmente imaginando que seria um movimento do setor de saúde. Mas, pelo que vejo, esse setor se soma ao da educação, já anteriormente manifestou também descontentamento aí e tudo mais. Quer dizer, isso então é geral? Todos os setores estão com salários atrasados, então? Olha, Décio, ontem a gente recebeu um áudio do Dr. Micheloni já Sim. colocando que os médicos
Já paralisaram a partir de hoje. É desse áudio Entendeu? que eu estava falando. Inclusive, eu vi esse áudio e ele até nomeava outros médicos. Olha, fulano vai e tal, pessoa vai e tal. Isso. Como se fosse só um movimento da saúde. Quer dizer, que ele é muito mais amplo. Ele envolve, nesse caso, é o funcionalismo todo que pode parar? Então, o que acontece? Nós temos todos os trâmites jurídicos para a gente seguir. Porque amanhã depois pode acontecer de vir uma liminar, ou dando uma ilegalidade na lei, você tem todo aquele trâmite que você seguiu, entendeu? Agora, em relação aos médicos, eu não sei de que forma que eles fizeram. O que eles fizeram foi bem independente. Mas no caso, por exemplo, se por acaso para o médico, a unidade básica não tem médico, então o enfermeiro não trabalha, né, praticamente. Então, de uma forma ou de outra, ele afeta muito bem a parte da saúde, né? Quanto tempo é esse atraso, Angélica? Olha, nós éramos para receber, o sindicato impetrou uma ação civil pública e foi aceita pela promotora, pelo juiz de direito, doutor Matheus, e nós ganhamos essa ação, ganhamos de imediato, pedimos uma liminar, tá? E nós ganhamos para que eles pagassem no 5º dia útil. Se ele não pagar, ele tinha que ter uma multa de 10 mil diária. E nem assim ele seguiu o que a sentença mandou, entendeu? Então nós temos essa ação civil pública aí que nós impetramos, e ele não seguiu, ele não pagou no 5º dia útil. Então provavelmente já está correndo as multas, né? As multas diárias. E quais são as razões que ele argumenta para justificar esses atrasos constantes? Olha, Daércio, já vem alguns meses, é sempre aquele muro de lamentações, né? Eu digo que é um muro de lamentações. É precatório. Você não paga o precatório, eles pedem bloqueio das contas. E estava tendo muitos bloqueios, né? Mas esse mês a gente não ouviu falar de bloqueio, tá? Mas, assim, a gente diz assim, eu digo como se fosse uma má gestão, tá? Gastos muito grandes, mas tem a saúde, que tem o remédio que eu tenho que dar, que via judicial. Isso aí, se a gente se coloca numa posição de gestor, a gente tem que saber que vem tudo isso. E a gente tem que ser organizado. Então, nós colocamos isso aí como uma má gestão. Sinto falar, a nossa cidade afundou. Você vai para a rua do comércio, conversa com o comerciante para você ver. As lojas vazias, inadimplência de servidor que não consegue pagar suas contas, porque você vê agora, dia 20, já tem que ser depositado o auxílio alimentação para os ativos e um auxílio assistencial para os inativos. São R$ 800 para os ativos, R$ 600 para os inativos. Então você fica naquela insegurança. Você não trabalha, você não consegue trabalhar. Os servidores estão assim, com os nervos à flor da pele. Ontem eu tive uma pequena conversa com o servidor, acabei, no teor do nervoso que você está, você acaba fazendo coisas que você não deve. Ontem também tivemos uma reunião com os vereadores, pedindo apoio para os vereadores. Então nós estamos movimentando toda a categoria. Tem um grupo de aposentados, porque o nosso Instituto de Previdência está morto. Está morto. Você não sabe se vai ter dinheiro para pagar os aposentados no próximo mês. Então está muito complicado. Rescisões de contrato de pagamento que você se aposenta, nós temos pessoas lá que já está fazendo 1 ano que não recebe. Então você já imaginou o que é ali dentro daquele sindicato? Nós estamos com uma bomba ali dentro para explodir. E o servidor, no teor que está, acaba não entendendo, acaba achando que o sindicato poderia fazer mais, você entendeu? Mas está ficando muito difícil, meu amigo. Antes desse movimento de agora, eu me lembro que os aposentados reclamaram muito há um mês e meio atrás e tudo. A situação dos aposentados foi regularizada naquele momento lá? Não foi. Nós Também não? recebemos, porque eu sou uma aposentada, o caixa do Instituto já está quase zerado, isso não pode acontecer, por falta de repasse. Porque ele teria que fazer o repasse todo mês. Então, o que está acontecendo? Estão apenas repassando a folha líquida para pagar o aposentado.
Aí ficam os convênios de Santa Casa, convênios de farmácia de Santa Casa, convênios de sindicato que é Unimed, Neodonto, que a gente tem os planos lá. E aí a gente fica naquela insegurança que não sabe se vai receber. Bom, visto assim a distância, como a gente está acompanhando, é de se imaginar que os próximos meses não devem ser diferentes, porque todo mundo sabe que os municípios arrecadam muito menos nos últimos meses. Hoje os impostos e tal, eles vão com uma certa pressa em receber. O primeiro semestre é sempre melhor em arrecadação e os últimos meses do ano ela mingua a arrecadação. Então, ora, se teremos menos dinheiro entrando dentro de uma realidade já que por enquanto não está sendo paga, é de se imaginar então, Angélica, que a despeito de vocês fazerem esse movimento todo aí, ainda assim a questão toda está, tem o dinheiro ou não tem o dinheiro, né? E aí eu fico pensando aqui se nos próximos meses a situação não vai ser ainda pior, né? Sim, a gente sofre dia a dia, né? Passa o quinto dia útil, não recebe. Hoje os médicos, a situação que ficou dos médicos paralisarem, né? Então o setor da saúde é um setor muito importante, né? E está aí, eles já pararam. E as unidades básicas são afetadas pelo quê? Porque não tem médico e eles não podem trabalhar. Aí vem o setor da educação, aí vem todos os setores começam a vir atrás, né? Então a cidade para. O prefeito sempre se notabilizou por aparições frequentes, quase que regulares, assim, para falar com a sua população. Ele tem feito isso e nesse quesito, o que ele tem dito? Como não entendi, bem? O prefeito sempre tem uma certa regularidade aí em se manifestar publicamente com a população e tal. Agora, nesses últimos tempos, ele tem feito isso e quando faz, se está fazendo, o que ele tem falado a respeito Olha, dessa ele tem situação? um horário no sábado na sua rádio local, né? Sim. Todo sábado o Taquaritinga presta conta e por ali a gente vê que parece que está tudo bem, sabe? Pela forma que se fala, pela forma que algumas coisas são colocadas falando muito mal do servidor, mas assim, eu não vejo que ele me coloca, por exemplo, vamos colocar tudo na bandeja que está acontecendo, você entendeu? Eu acho que abafa um pouquinho, né? Ontem foi anunciado aí que vocês vão fazer um ato de protesto. No que consistirá esse ato, Angélica? Você fala no sábado? É isso. Ontem vocês No decidiram que sábado. no sábado vão fazer isso. Isso. Esse ato de protesto, é como eu disse para você, nós vamos passar pela Rua do Comércio, conscientizar a população que na segunda-feira nós estaremos na rua. Nós estaremos fazendo essa greve, né, no caso de um dia, e nós vamos conscientizar, vamos passando, conscientizando o nosso comércio de tudo que está acontecendo. Ok, a gente lamenta profundamente, viu, Angélica, assim, Sim, sim. por gostarmos tanto de Taquaritinga. Você vê que sábado a turma vai estar tão feliz aí com o kart aí numa decisão e tudo, né? E tudo. Exato. Mas a par disso tudo, toda essa situação que vem se arrastando e com perspectiva de difícil solução, pela razão aí que a gente disse, quer dizer, você entra agora em meses de menor arrecadação ainda para os custos que sequer estavam sendo pagos. Então a perspectiva também me parece não ser muito boa enfim, por conta disso tudo, a gente vai acompanhando a distância na esperança de que alguma solução venha, embora aparentemente seja muito difícil. Lamentamos profundamente por vocês todos aí. E agradeço Olha, pela sua entrevista também, viu, Angélica? obrigada. Eu, como representante da categoria, eu torço muito para que tudo isso consiga resolver. Porque assim a gente tem paz, o servidor tem paz. Ele sabe que ele vai acordar no dia seguinte, seu salário vai estar lá na sua conta. Entendeu? É o que a gente pede, a gente já vem pedindo para ele bastante tempo. Nas conversas, nas reuniões, fecha a torneirinha do gasto, você tem um servidor para pagar, o servidor tem que pôr a comida na mesa, o servidor tem que pagar seu aluguel, né? Então, a gente se depara com certos servidores. Na terça-feira, eu fiquei até meia-noite com uma servidora, conversando com ela, a situação que ela estava, deprimente. Eu fiquei com medo que essa servidora fosse fazer algo, sabe? Já entrou em depressão,
Então, a gente sofre junto com o servidor da ESF. A gente sofre, mas a gente torce para que toda essa situação seja resolvida. Lamentamos profundamente e agradeço sua participação, Angélica. Bom dia. Imagina bem, eu que agradeço. Um abraço. Outro abraço. Angélica Tiossi, presidente do Sindicato dos Servidores de Itaquaritinga. O município estaria tendo contas bloqueadas. O bloqueio funciona assim, quer dizer, você tem processos que andaram aí ao longo do tempo, então, e que hoje tem que ser pagos. Então, processos lá que não pagou alguém, que não pagou por serviços feitos e tal, que não são necessariamente, inclusive, deste governo do atual prefeito. Pode ser processos anteriores e tudo mais, de outros prefeitos, né? Compromissos que não foram saudados, e aí quem ficou prejudicado naquela época lá, ele entra na justiça ele ganha o direito, e uma vez tendo esse direito de receber, entra na lista aí de precatórios, entre outras coisas que são chamados precatórios. Então entra dentro de uma lista em que o município se vê obrigado a pagar. Tá. Só que sob a forma, muitas vezes, de bloqueios bancários, ou seja, aquilo fica condicionado à conta bancária da prefeitura, todos os impostos pagos lá num determinado dia, cai o dinheiro na conta por obrigação da decisão da justiça, esse dinheiro imediatamente vai pagando precatórios. Não sei se deu para entender. Vamos dizer que é a gente, você que está me ouvindo, você sofreu um processo, você perdeu, não tem o dinheiro para pagar, sei lá o quê, vão bloquear a tua conta. Ou durante o processo até pode ser que eles decidam por bloquear a tua conta. Você vai continuar tendo a conta, operando esta conta. Só que todo o dinheiro que entra ali, de cara, vai pagando aquela dívida. Você não pode usar ele. Coloca-se lá um limite. Tá, ó. Não pode. A conta é tua, o dinheiro tecnicamente seria teu, mas a decisão que bloqueou faz com que esse dinheiro imediatamente seja remanejado e automaticamente remanejado para pagar aquela dívida que você tem daquele processo, por exemplo, que você perdeu na justiça. É mais ou menos isso aí. É possível que o prefeito, eu não ouvi a entrevista dele ainda a respeito, mas é possível que ele diga, olha, eu quero pagar, mas todo o dinheiro que cai aqui, por decisão da justiça, imediatamente já vai pagar coisas lá do passado. É provável que ele esteja dizendo isso aí também. Enfim, tem todo um conjunto de coisas aí complicadas, né? Ou, como eles dizem lá, foi uma questão administrativa, administrou mal e agora está faltando, como também o sindicato alega, mas, enfim, por essas alegações todas, o fato é que o município chega a essa situação que dó, né? Sábado vai ter a final lá, todos torcedores, né? É um momento alegre, né? No futebol lá em Itaquaritinga. Pois é, e também ao mesmo tempo essa situação. Eles prometem para sábado, bem no sábado, essa manifestação. E os médicos lá, por áudios que vazaram ontem e tudo mais, dizendo, olha, nós vamos parar de atender. É isso. Não as emergências, evidentemente, porque se fizer isso, eles colocam na ilegalidade, porque a greve existe. Está prevista em lei, mas serviços essenciais, se eles pararem, coloca a greve na ilegalidade, né? Que pena mesmo. Esperar que tenha alguma solução, que realmente não está dando para visualizar essa solução. Solução realmente é dinheiro para pagar. O dinheiro está cada vez mais escasso, ainda mais nos últimos meses do ano, que a prefeitura arrecada muito menos. E aí? Se não deu conta de pagar regularmente ao longo dos meses em que arrecadou mais, vai conseguir fazê-lo agora? Por isso que eu digo, não há muita perspectiva, porque é pior, né? A gente lamenta profundamente por gostar tanto dessa cidade, né? E ter tantos amigos. É uma pena mesmo.